a gente vê que ele não está totalmente livre. Ele já está comprometido aí em 43% em despesa de pessoal, nesse montante de 955 milhões. Temos aí o pagamento de juros e encargos da dívida no valor de 60 milhões. Custeio e investimento no valor de 615 milhões. 433 milhões para limpeza urbana, né? Aqui a gente fala justamente da Comurc, né? A amortização da dívida no valor de 153 milhões e a reserva de contingência no valor de 17 milhões. Vocês vão ver que esse dado aqui de 17 milhões da reserva de contingência, na despesa a reserva vai estar maior no valor de 89, mas depois eu vou explicar justamente por que lá está diferente daqui. Porque só mostra que hoje, sobrando no orçamento mesmo, para poder movimentar para qualquer outra coisa, eu só teria 17 milhões hoje para atender as outras despesas urgentes, outros casos que vierem a acontecer. Porque o restante da receita dita livre, desses 2,2 bilhões, já está tudo comprometido com essas despesas, né? Próximo, por favor. Como está classificadas as receitas? Em receitas correntes, no valor de 6,4 bilhões, compostas aí impostos, receitas de contribuição, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Vemos aí que dessas receitas que estão previstas, a maior parte são de transferências correntes e, em segundo lugar, as nossas receitas ditas próprias, né? São os impostos, IPTU, ISS, STI, está tudo nesse valor de 2,348 bilhões, está aí. E as transferências de 3,2 bilhões. Né? Transferências correntes aqui, voltando a dizer, está aqui Fundeb, está aqui SUS, né? IPVA, está tudo dentro dessas transferências correntes aqui. A dedução da receita no valor de 311 milhões, aqui é justamente a dedução para evitar a duplicidade, é o recurso que sai do Tesouro para o Fundeb, né? Depois isso volta para a gente em outra fonte, que é justamente nas transferências correntes. Então, para evitar a dedução, a gente faz, para evitar a duplicidade, essa dedução aqui. Então, totalizando, e a receita corrente intra-orçamentária, que é justamente a receita que a gente passa, a receita dos fundos, né, de previdência, do IMAS, está tudo composto nesse valor de 436 milhões. Total de receitas correntes, 6,5 bilhões. Próximo, por favor. Receita de capital. Essas são as receitas que a gente, mais para investimentos, né? Só uso mesmo para investimento, eu não posso usar para custeio. Está composta aí no valor de 123 milhões de operação de crédito. Na LDO, essa informação não vinha, porque havia previsão desse recurso ter sido acabado tudo esse ano, ter chegado o desembolso tudo esse ano. Aí, reanalisando o cronograma de desembolso, verificamos que 123 milhões, então pode passar para o ano que vem. Então, foi feita essa estimativa, são de operações de crédito que já foram contratadas, que ainda há desembolso a ocorrer. Né? Alienações de bens de 1 milhão e 60, que dá no total 124 milhões e 830 mil de receitas de capital. Próximo, por favor. As despesas. Como eu disse, para ver o equilíbrio orçamentário, né, a despesa tem que ser prevista no mesmo montante da receita, de 6,7 bilhões, e está distribuída da seguinte forma. Despesas correntes, valor de 6,07, que corresponde a 89% desse montante da despesa fixada, dividida em despesa de pessoal, juros e encargos da dívidas e outras despesas correntes. Verificamos aí que a despesa de pessoal corresponde a 50,34% do orçamento geral previsto. Isso não é índice de pessoal, tá? Só para deixar claro, isso é a parte do todo. É 50% do valor dos 6,7 bilhões. O índice de pessoal previsto, ele está em 47%, abaixo do índice, então, que é colocado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Temos aqui a despesa de capital de 618 milhões. A gente pode ver que a receita ela é só 124, então a gente teria que ter outras, fazer o comportamento aqui, tirando o superávit de um possível receita corrente, para colocar em investimento. Por isso, nossa despesa, então, está em 618 milhões. Né? Então, vê que a despesa de capital é muito maior que a receita. Né? Então, o executivo tem que realmente fazer um rebolado aí para poder atender as demandas da sociedade, né? e
conseguir contemplar todo o investimento previsto. Temos a parte de investimento de 457 milhões, inversão financeira em 1.189.000, a amortização da dívida 159 milhões e a reserva de contingência de 87.299. É justamente o ponto que eu falei no começo, que a gente havia previsto lá 17 milhões, né, com recursos livres, e mais dentro desses 17 milhões, 69 milhões aqui é destinado às emendas impositivas. Então, esse valor está na reserva de contingência, justamente para isso, quando vierem as emendas impositivas, é daqui que vai sair o recurso, né, e destinar ao objetivo que o vereador quer apresentar. Próximo, por favor. Somente um gráfico de visualização, né, da despesa por grupo. Temos aí o maior, de 3,79 milhões, que é o da despesa de pessoal, sendo 955 milhões, que é os recursos do Tesouro, e o restante de outros recursos, fontes de outros recursos. Então, está aqui Fundeb, está aqui a parte dos 15% que a gente tem obrigatoriamente passar, né, para a saúde e 25% para a educação, e que está compondo esse valor de 2,424, que totalizando tudo dá 3,3 bilhões. Próximo, por favor. Despesa fixada por função de governo. A gente pode verificar aí que, dentre essa relação, os três maiores está a administração, que é justamente o custeio da máquina pública, está aí folha de pagamento, né, a manutenção das secretarias e tudo mais, no valor de 1,3 bilhão. Segundo lugar, primeiro lugar, na verdade, a saúde, com 1,6 bilhão destinado a ela, né? E também a educação, com 1,3 bilhão. Esses são os maiores nessa função de governo, né? A gente pode ver que em cada área o que está destinado, saúde, educação, saneamento, transporte, né, com 250 milhões, e a reserva de contingência no final de 87.299. Próximo, por favor. Esse quadro ele apenas mostra como está a distribuição do orçamento por órgão, né, e o que ele representa. Por exemplo, da Câmara, aí, do orçamento total é apenas 2,43% do orçamento previsto. Os maiores, como a gente pode verificar, está a Secretaria de Educação com 20,27%, Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, em 24,035%. Né? Próximo slide, por favor. Nesse outro, a gente apresenta a CEINFRA, que é a Secretaria responsável pelas obras, com 12,94% do previsto. Né? Próximo. Esses são os pontos básicos que a gente apresenta justamente desse orçamento e a gente está aberto para poder sanar qualquer alguma outra dúvida. Obrigado. Eu vou deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta para o técnico da Secretaria Municipal de Finanças. Pode levantar o dedo, que eu vou pedir para abrir o microfone. Abre o microfone, 2 minutos aqui na mesa do vereador Pedro Azolim. Boa tarde. Boa tarde, vereador Bruno Diniz. Uma pergunta bem rápida mesmo. Tá? Sou o professor Diego, estou à disposição da Câmara aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu só gostaria de saber como é calculado o valor que é destinado aos precatórios, se existe algum percentual que é fixo. Como é calculada essa reserva de precatórios? Abre o microfone da mesa diretora, por gentileza. Boa tarde. O precatório ele é repassado pelo Tribunal de Justiça até dia 2 de julho do ano anterior, para que se inclua, no caso da LOA para 22, ele foi repassado para a gente até 2 de julho passado. Então, é um cálculo que vem, na verdade, é o que é distribuído pelo tribunal, que a gente é obrigado a colocar na LOA. Ou seja, para pagar um precatório em 2022, ele precisa estar na LOA. E para estar na LOA, precisa estar presente para nós lá
até dia 2 de julho, no caso de 2021. Aproveitando o gancho, Gilvan, em relação à ordem cronológica de precatórios, como está o município de Goiânia atualmente? A ordem cronológica dos precatórios é como a gente falou aqui, né? Ela é estipulada pelo tribunal. O que o tribunal nos repassa, a gente atende, ou seja, a gente está em dias com isso. Está em dia. Claro, abre o microfone para que ele complemente a pergunta. Oi, som. Só perguntar ao senhor, então, se existe um teto, é variável, se existe algum índice que o próprio tribunal utiliza para determinar esse pagamento na LOA? Hoje é variável. Variável, nós não temos um índice fixo para isso. Na mesma mesa. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Meu nome é Saulo, eu sou assessor do Pedro Azulão Júnior. Na folha 61 da LOA, existe uma tabela e ele fala assim, novos benefícios fiscais decorrentes da atualização do Código Tributário. No Código Tributário, ele não contempla a remissão dos débitos dos clubes de futebol. Foi retirado do anexo 10. Só que nessa planilha está constando aqui, é o penúltimo quadradinho. Eu gostaria de saber se foi um equívoco a inserção desse dado ou se realmente há uma pretensão de conceder essa remissão. Está na página 61. Quando a informação chegou para a gente, o CTM ainda não havia sido aprovado, né? Sim. Quem passou isso para a gente foi justamente a Superintendência de Administração Tributária. Então, a gente só colocou o quadro que foi repassado para a gente. Então, isso pode realmente haver uma alteração depois, justamente por causa da revogação dele, né? Provavelmente ele deve ter sido revogado. Sim. Né? Então, é melhor desconsiderá-lo, né? E não seria necessário apresentar uma emenda supressiva Sim, para tirar? sim, justamente. Você pode apresentar a emenda que nós receberemos a emenda atempadamente e faremos análise desse ponto. Inclusive, eu já deixo aberto para todos que deixamos em cada gabinete um cronograma envolvendo a tramitação da lei orçamentária anual, com prazo para apresentação das emendas, né? As emendas serão recebidas na diretoria legislativa. Qualquer dúvida por parte da assessoria de todos os gabinetes, eu me comprometo como relator a entrar em contato com os órgãos responsáveis, quer seja a Secretaria Municipal de Finanças, quer seja os responsáveis da Secretaria de Relações Institucionais, para que a gente possa discutir sobre isso. Inclusive, teremos uma reunião com toda a assessoria dos parlamentares, juntamente com o corpo técnico da CEFIM e da Secretaria de Relação Institucional, para promover uma adequação em relação ao preenchimento das emendas impositivas, facilitando assim o trabalho de todo mundo. Isso a gente vai adotar na relatoria, até mesmo para poder otimizar a apresentação de emendas por parte de cada parlamentar. Mais alguma pergunta? Só isso mesmo. Na mesa do Bocão. O da direita, o verde. Não deu ainda. Oi, pronto? Meu nome é Ellen, sou assessora jurídica do vereador Anderson Salles. No artigo, tem algumas perguntas. Primeiro, quando foi feita a LDO, ainda não tinha sido aprovado o novo Código Tributário. O novo orçamento que foi aprovado, com aumento de impostos, mudança do cálculo de tributos e taxas, ele está contemplado aqui na LOA?
Sim, na realidade, os aumentos de tributos e taxas que tem aí, se a gente for observar bem, é praticamente uma correção, um IPCA, que o aumento dele aí está em torno de 4,5, 4,8, se eu não me engano. Então, é praticamente isso, né? A correção. Na LDO, estava previsto os recursos advindos da taxa do lixo. Eu ainda não tive tempo de ler toda a LOA para saber se aqui também já estão previstos esses recursos, tendo em vista que a taxa do lixo ainda não foi aprovada e está parada aqui na Câmara. Esse questionamento feito pela senhora também foi apresentado por mim em relação ao corpo técnico da CEFIM, e eu fui informado que existe sim a previsão de receitas dentro da lei orçamentária. No entanto, como esse projeto ainda não foi aprovado pela Casa, acaso isso não ocorra neste ano, haverá um remanejamento dentro da lei orçamentária anual por parte do Executivo. Uma última pergunta. No artigo 5º, que está falando sobre as emendas impositivas, o inciso 1º e 2º fala sobre incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão executor e incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária. Eu gostaria de maior esclarecimento sobre isso, porque esses aqui estão listados como motivos para que a emenda seja declarada com impedimento para sua execução. O que consiste essa incompatibilidade do objeto com a finalidade da ação orçamentária? Se você vai, senhor, bem hipotético mesmo, você vai querer construir uma unidade básica de saúde, não, isso é uma coisa bem hipotética, eu acho que ninguém vai fazer dessa forma. Mas você manda essa emenda para a Secretaria de Assistência Social. Isso não tem a ver com aquele código que a gente... Não. Por favor, não, né? Esse código, vocês não se preocupam com isso. Por favor, podemos esquecer aquele código. É só essa questão mesmo. Assim, tá, ok. Você Então, apresenta obrigada. uma emenda para um órgão e ela é de outro, né? Certo. E sobre o artigo 20, mas a gente já conversou ali, depois vai... Boa tarde a todos. Eu só queria que o senhor, por gentileza, os senhores, eu não entendi bem a resposta em relação ao que a doutora fez, em relação à expectativa da nova arrecadação com a alteração dos valores do IPTU e do ITU também. Aí o senhor colocou que está contemplado aqui a correção monetária, né? A correção. Mas existe uma previsão da arrecadação ser maior agora, dado a aprovação aqui na Casa. Eu só queria entender essa parte aí, que você falou que está contemplada a correção dos valores anteriores aqui. Mas não teria que ser a mais? Não, o que eu falei é que está contemplado, mas que se a gente for ver na realidade, está praticamente o IPCA, né? Pelos valores que está lá constando, né? Na realidade, está praticamente isso. Mas, de fato, está sendo contemplado lá, sim. Certo. Se tiver algum acréscimo, né, aí vai ser trabalhado com um excesso de arrecadação. Né? Ah, tá. Perfeito. Em tempo, peço que abra o microfone ali. Qual a mesa? Aperte o botão, por gentileza. E o Bocão. E o Sena. Antes de abrir o microfone para você, eu cumprimento o vereador Leandro Sena, dileto amigo. Cumprimento também a secretária de Relações Institucionais, a Valéria Petersen, seja bem-vinda. E você tem a palavra. Boa tarde. Meu nome é Hélio, sou assessor jurídico do vereador Juarez. A minha dúvida é diretamente sobre as emendas impositivas. O que acontece? Todos os anos, devido a uma falta de esclarecimento, até muitas das vezes para os assessores, até porque tem as trocas de vereadores, né? Acontece das emendas serem apresentadas e sempre no início do outro ano
por falta de compatibilidade, pelas incompatibilidades que existem, acaba tendo um atraso muito grande no tempo de execução dessas emendas, até de licitação, porque gera muitas incompatibilidades, os vereadores têm que ficar corrigindo, trocando, e isso vai perdendo tempo e faz com que atrase a execução das emendas, atrase a execução. E eu queria saber se, em relação a isso, se está sendo feito algo, se vai existir alguma planilha relacionada aos valores de execução mesmo, porque uma coisa que eu percebo muito é que, às vezes, é apresentada uma emenda destinando valor X, mas o valor não é suficiente, ou muitas das vezes também a emenda não pode ser executada. Então, o que vai ser feito esse ano, ou o que pode ser feito, se vai ser feito algo, para que a gente diminua esses atrasos, para que a gente tenha, a partir do ano que vem, já uma mais rápida execução de tudo isso, as emendas já vão praticamente prontas, para funcionar, para acontecer o mais rápido possível, e a gente está tendo êxito. Em relação à sua colocação, ou às suas colocações que são totalmente pertinentes, nós tomaremos diligência na comissão mista para que isso seja apresentado da melhor forma possível. Não adianta nada você querer construir um CIMEI, que a obra está orçada em torno de R$2 milhões, e mandar 200 mil. Então, a gente pretende fazer isso, essa assessoria, neste momento agora, para apresentar emendas realmente factíveis, que possam ser realizadas. Diante disso, nós teremos reuniões, quantas forem necessárias, com a assessoria, corpo técnico da CEFIM, a Secretaria de Relações Institucionais, para apresentar emendas que depois, no momento de realização do objeto, elas realmente serão pertinentes, né? Eu vou passar para o responsável da CEFIM agora, para terminar de responder a sua pergunta. Desculpa. Eu tenho a honra de passar a palavra para a secretária responder essa colocação. Gostaria que Vossa Senhoria tomasse assento aqui para responder, por gentileza. Quero cumprimentar a casa, em nome do vereador William Veloso, obrigada, e a todos os servidores, a toda a equipe da CEFINS também, aqui presente, prefeitura, a equipe da SRI aqui. O que deu certo, e aí foi uma solicitação do prefeito Rogério Cruz, é que se organizasse as emendas para que fosse aprovada. E aí, com atendimento com vocês, o que deu certo é que a gente sentou individualmente com cada vereador e assessoria e conseguimos aprovar 100% das emendas. Então, nós teremos esse ano 100% das emendas aproveitadas. Estamos correndo com a licitação, com a aplicação, com desenhos novos, para que tudo isso seja executado. Em relação ao orçamento desse ano para o ano que vem, conversamos com o secretário Geraldo, que é uma ação da CEFINS, é que já aloque, de acordo com a demanda do parlamentar, também dentro daquela secretaria. Hoje, as emendas elas estão soltas dentro do orçamento, mas de forma solta. Então, aquilo que é saúde, já vai destinar direto para a saúde. Aquilo que vocês destinarem para cada secretaria, o orçamento já vai estar lá, organizado com a funcional programática, de acordo com o código orçamentário daquele recurso dentro daquela secretaria. Então, é um trabalho de melhor qualidade, que vai dar um resultado melhor. Em relação à Secretaria de Relações Institucionais, qual é a nossa ação? Atender individualmente cada vereador e assessoria. Porque cada praça tem um valor diferente, cada demanda do vereador é diferente, é diferenciada. Então, é muito mais fácil nós atendermos individualmente o vereador e a assessoria, temos um tempo, abrimos, como nós fizemos, e deu muito certo. Para vocês terem uma ideia, só projetos arquitetônicos, a SRI tem 52 projetos prontos entre praça e revitalização de avenida solicitado por essa casa. Então, são detalhes que a gente, naquela hora do atendimento, a gente diz, olha, isso pode, isso não pode. Na saúde, isso não pode, por isso e por isso. Na assistência social, isso pode. Então, com isso, a gente traz na hora do atendimento
atendimento individualizado, o que diz a legislação, conforme o orçamento de cada secretaria e o anseio do parlamentar. Eu vou deixar a palavra aberta para a secretária em relação à questão das emendas, que com certeza são objeto de questionamento por parte de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta para a secretária, a oportunidade é essa. Por gentileza, abrir o microfone da última mesa esquerda. Olá, boa tarde. Eu sou a Camille, assessora jurídica lá do vereador Dr. Jean. A minha pergunta realmente é sobre isso que a secretária disse. Eu já estive com a secretária em algumas oportunidades, também fui muito bem atendida pelo Horácio, que trabalha com a senhora lá também. A nossa dificuldade aqui, enquanto assessores, é saber qual que é o valor que nós podemos destinar para, por exemplo, reformas, construções, aquisição de equipamento. Nós estamos com uma emenda para uma instituição aqui em Goiânia, em que o pessoal lá da antiga SEMAS, né, eu estive lá algumas vezes também, eu que tive que fazer o orçamento para apresentar para a secretaria. Eles não tinham nenhum norte, eu sei que não é por má vontade, às vezes é realmente por falta de conhecimento, eles não tinham um norte para me falar, por exemplo, essa obra que você quer fazer, ela é tal valor, esse computador você pode comprar de até tal valor. Então, eu queria saber se esse ano nós vamos ter um parâmetro de quanto gastar, como investir, por exemplo, quanto que vai ser para a reforma, em relação aos CAIS, UPA, se nós vamos poder destinar recursos, porque o ano passado nós não pudemos, pela justificativa de receber 2 vezes da mesma via orçamentária, né? Então, assim, eu queria saber como que vai ser esse parâmetro, se nós vamos ter um parâmetro, se nós não teremos um parâmetro, como que vai funcionar? Olha, é bem importante a sua pergunta. O que a gente atentou esse ano? Como a gente já pegou o carro andando, né, então nós conseguimos salvar o que era de recurso prioritário das ações dos vereadores em relação a obras. Em relação às entidades filantrópicas, o que a gente aconselha, por que a gente está falando de atendimento individualizado? O que o prefeito Rogério Cruz quer? Que 100% seja de fato aplicado, né? Essa é o nosso prefeito lá. Então, o que a gente aconselha nesse acordo? Por que a gente vai sentar individualmente com cada equipe de vocês? Então, vocês vão dizer para nós, olha, em termos de obra é isso aqui, a gente abre a praça, já quantifica pela metragem, consegue fazer. Revitalização, abre no Google na hora, como a gente fez, consegue. Quando é instituição, nós vamos pedir mais um prazo para vocês, depois da agenda aqui, visitaremos com a nossa equipe de engenharia a unidade, para a gente quantificar o que é a reforma desejada, e aí o parlamentar diz, olha, eu vou destinar tudo, ou vou destinar parte disso. Então, a gente, na visita às instituições, nós conseguiríamos, com a nossa equipe, conseguimos quantificar o valor, como a gente fez em relação às praças. Certo, porque nesse caso específico das instituições, eu levei um engenheiro particular. Lá na instituição, o engenheiro particular fez um orçamento prévio de quanto seria, e eu nem sei se o recurso vai ser destinado. Está vendo? Por isso que a gente veio atender vocês individualmente. Porque quando a gente quantifica a metragem da praça e o que se quer colocar, a gente tem uma aproximação do custo real da obra, né? Então, com isso, a gente consegue agora, com mais prazo, nos é possível atender lá nesse atendimento a escola. Quanto que custa a reforma que se deseja fazer? Ou se não é tudo, não, mas eu posso destinar 200 mil. Olha, é possível fazer isso, isso, isso. Então, nós vamos fazer como nós fizemos com a praça. Vocês visitaram com a nossa equipe de engenharia as praças, não foi isso? Cada um de vocês teve um arquiteto com o nosso diretor de engenharia, a Lília está aqui, que é a nossa secretária executiva da engenharia também. Então, acompanhou individualmente cada parlamentar na ação que ele desejava. Agora, com mais tempo, é possível visitar a UPA, ou a UBS, ou a entidade que o parlamentar deseja atender, para que a nossa equipe possa dar noções de valor de preço. Por gentileza, você abre o microfone na mesa do Anderson Bocão. Boa tarde, secretária. Meu nome é Ellen, sou assessora jurídica do Anderson Salles. Nós também estivemos lá com a senhora, com a sua equipe, fomos muito bem atendidos. Mas minha preocupação e a preocupação do vereador é o seguinte, o ano já está findando e as emendas ainda não começaram a ser executadas. Se existe uma previsão do começo dessas obras e se
mesmo se findar esse ano orçamentário, ano fiscal, se essas emendas poderão começar a ser executadas no ano que vem. Olha, o que a gente precisa fazer é empenhar todas as emendas esse ano. Então, para empenhar, a gente precisava ter projetos. Para quantificar projeto elétrico, projeto futuro, porque é a série de coisas que a gente tem que ter lá na praça, né? Ou avenidas, aquilo que vocês escolheram como obra, os vereadores escolheram. O que nós fizemos? Corremos com os projetos, estamos com os projetos prontos e apresentamos 2 modelos de desenho para o prefeito Rogério. O que foi tomada a decisão do prefeito? Uma delas era licitar. Nós tivemos agora, com a SEMAD, várias estações desertas, porque as empresas brigam pelas grandes obras. As praças, eles iniciam, fazem o filé e abandonam as obras. Então, nós fizemos esse quadro e demonstramos ao prefeito. Inclusive, ele assinou uma autorização, fomos à Procuradoria, com a Agência de Regulação e com a Comurg, onde é possível nós aditivarmos no contrato da Comurg para pagarmos a Comurg para executar a obra, que ela não vai deixar pela metade. O que difere a obra da Comurg hoje com a obra do recurso do parlamentar? É que essa obra será fiscalizada pela Agência de Regulação e pela CEINFRA, e agora a Comurg vai ter dinheiro para fazer a obra de fato. Então, se é para nós contratarmos uma empresa de fora que larga a obra do parlamentar no meio da obra e as obras federais no meio da obra, então entendeu-se com a Procuradoria, nós já estamos trabalhando isso, então logo, logo será então iniciada a obra. Isso facilita a execução de qualidade e a aplicação correta com garantia de obra. Então, passamos na Procuradoria, só que tudo isso leva um tempo, porque isso tem que ter legalidade. Então, desenhamos de forma legal, o prefeito autorizou, inclusive assinou nas planilhas de todas as obras, autorizou esse novo formato, que é poder, de fato, entregar a obra de qualidade e com a nossa agência. A Comurg é uma agência que executa bem. Só que ela não tinha recursos para isso. Então, ela fazia a coisa meio que capenga. Agora, é possível executar melhor, com a agência de regulação ajudando a fiscalizar, com a CEINFRA ajudando, mas a execução pela Comurg, estamos agora na fase final, o prefeito autorizou já, mas nós tivemos que construir isso, entender as dificuldades que a prefeitura tem em relação à licitação, porque se nós colocássemos lá 52 obras, além de outras ações de infraestrutura, nós não conseguiríamos executar dentro do prazo correto para o empenho. Então, quem vai executar o cumprimento da maioria das emendas impositivas vai ser a Comurg. Para este ano, sim. É o que é possível mais rápido. Eu não sei o termo técnico, se é ordem de serviço, isso vai ser assinado antes do final do ano. Empenho. Porque a lei fala que nós temos que empenhar. E aí, como a gente tinha combinado com os parlamentares, lembra com vocês aí a assessoria? Uma obra de cada vereador, vem a primeira, a segunda rodada, então vai se executando nesse formato. Mas com tudo muito organizado. Secretário, eu gostaria de agradecê-la pela colaboração, pela participação na nossa audiência pública. Eu gostaria de indagar as pessoas presentes se tem mais alguma colocação para fazer para o pessoal da CEFIM, né? Se ninguém quiser fazer mais nenhum questionamento, eu vou encerrar as perguntas e nós teremos outra oportunidade para discutir com o pessoal da Secretaria de Relações Institucionais em relação ao preenchimento das emendas, né? Nós faremos isso no momento devido. Se alguém quiser fazer algum questionamento em relação à lei orçamentária anual, ainda há tempo. Se não, eu já vou encerrar a audiência pública. Obrigada. Vou sentar. Sem mais, pessoal, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, ao corpo técnico da CEFIM, à secretária Valéria Petersen, e que todos tenham uma boa tarde. Vou pegar aqui, já te devolvo, tá? Tô nesse computador aqui.